A gente vai estar repercutindo, pessoal, é a investigação que segue avançando sobre o insano atentado contra o delegado-chefe de São Paulo, né, da Polícia Civil, que segue com força total, me refiro, claro, ao Rui Ferraz, e nos últimos momentos, enfim, nas últimas horas, nas últimas 24 horas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deve conceder uma coletiva, tá? Esse anúncio já foi transmitido para toda a imprensa e ainda hoje teremos esse pronunciamento e todos os novos detalhes vindo à tona, tá, pessoal? Afinal, quem realmente estaria por trás dessa ação criminosa, alucinada, que aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista, numa avenida super movimentada, na noite de segunda-feira? Até uma jovem de 25 anos já foi detida, pessoal, por envolvimento, ao que tudo indica, envolvimento direto nessa trama criminosa. Agora, ela teria transportado um fuzil utilizado no atentado em Praia Grande e, claro, ali tem envelopado esse fuzil numa sacola até o ABC Paulista. Quem tem todas as informações é a nossa repórter Danúbia Braga, que está na frente do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né? Bom dia, Danúbia. O que já se sabe sobre essa mulher envolvida no atentado, no assassinato do Rui Ferraz? Bom dia. Todos. Pois é, essa mulher esteve ontem no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no DHPP. Ela foi ali para prestar depoimento no primeiro momento, mas durante ali a sua fala ficou claro que ela tinha envolvimento ali muito forte nessa logística, principalmente dos fuzis. Ela teria, depois da execução, levado então fuzis da Praia Grande até o ABC Paulista, como você bem disse, para Diadema. Com isso, a polícia decretou a sua prisão temporária. Uma mulher de 25 anos que foi presa e ficou no 6º DP em Cambuci, depois será levada para o centro de detenção. Além disso, a polícia também já decretou a prisão temporária dos 2 envolvidos que foram identificados, mas já são considerados foragidos. Isso porque em um dos veículos em que eles utilizaram ficou ali material genético, DNA, objetos que passaram por perícia. E aí 2 homens já foram identificados, são considerados foragidos. Mas a polícia acredita que são pelo menos 6 pessoas envolvidas, então, na execução do ex-delegado-geral Rui Fontes em Praia Grande na última segunda-feira. Daqui a pouquinho, previsto para começar uma coletiva de imprensa com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também Arthur Dian, justamente para falar sobre os próximos passos da investigação. Eles não passaram mais informações nesse primeiro momento, justamente a fim de não comprometer, então, com as investigações. O que a gente tem até o momento é essa mulher de 25 anos que foi detida logo depois do seu depoimento. Ontem ainda, a gente até trouxe aqui no Morning Show que a mãe e o irmão de um desses homens envolvidos, então, na execução, estiveram também no DHPP para prestar depoimento, mas naturalmente foram liberados após. Apenas essa terceira pessoa, essa mulher de 25 anos, que acabou, então, sendo detida, levada para o 6º DP no Cambuci. Ela disse ali no depoimento que não sabia o que tinha numa sacola, mas naturalmente a polícia, então, decretou a sua prisão temporária. Claro, a gente fica acompanhando os próximos desdobramentos, então, deste caso. Essas 2 prisões desses 2 envolvidos também já decretada. E há pouco, o governador Tarcísio de Freitas concedeu ali uma entrevista exclusiva à Jovem Pan em Araçatuba, dizendo então que, claro, toda uma força-tarefa empenhada a fim de elucidar esse caso, mas que neste momento ele descarta por enquanto ali o apoio da Polícia Federal, uma vez que ele disse que o Estado tem condições de seguir com essas investigações. Então a gente aguarda essa coletiva de imprensa e, claro, vai atualizando tudo ao longo da nossa programação. Volto com vocês no estúdio. Danúbia Braga, sempre precisa, obrigado pelas atualizações. Já acionando a bancada aqui para a gente tentar, né? No meio de tantas interrogações ainda, pessoal. Agora, ao que tudo indica, trata-se de uma cúmplice, que é importante que ela tenha sido detida, mas uma prisão temporária está longe de resolver isso. Se há uma menina aliciada de 25 anos nessa orquestração toda, né, Mano Ferreira? No mínimo, é uma logística de guerra envolvida aqui, que vai muito além apenas do atentado em si, que já é chocante e inaceitável ao extremo. Emboscada, uso de fuzis. Lembrando, pessoal, fuzil não é produzido no Brasil. Entra de alguma maneira clandestina, a gente sabe, ali na Tríplice Fronteira, enfim, Cidade del Leste, no Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul, pelos Solimões ao norte. É só assim que
os criminosos do PCC e do Comando Vermelho e das facções que já dominaram todos os 27 estados da federação têm acesso a esse tipo de arma de guerra. Que fique claro aqui para a gente lembrar o básico, né? Então algo está muito errado, no mínimo, né, no controle das nossas fronteiras, para dizer o mínimo, né, Mano Ferreira? Exatamente, Marinho. O que nós assistimos não foi coisa de amador, foi uma operação profissional, foi algo feito sob medida para executar o RUI, com um recado muito claro do crime organizado contra o Estado brasileiro, tentando criar um clima de medo para os agentes da lei que estão atualmente na linha de frente do combate ao crime. Pode ser uma resposta à grande operação Carbono Oculto, que, como nós sabemos, gerou um prejuízo muito importante para o crime organizado. Então, as linhas de investigação precisam ser bastante detalhistas e a gente precisa deixar de fora qualquer camada de politização. Essa coisa do governo do Estado com o governo federal, de quem que vai resolver, isso em nada ajuda. Nós precisamos que o Estado brasileiro seja capaz de atuar de forma coordenada, como vimos, aliás, na Operação Carbono Oculto, contra o crime organizado. E muitos especialistas de segurança, eu conversei com alguns, alertam para o fato de que a forma como os executores agiram provavelmente indica um treinamento para aquilo, o que aumenta a suspeita de um possível envolvimento de policiais ou ex-policiais dentro dessa trama. E isso precisa ser levado muito a sério numa investigação rigorosa que precisa ocorrer para que a gente não deixe o crime organizado manter a preponderância nessa cena. A investigação, claro, que segue caminhando adiante, gerando resultados, mas a gente não pode esquecer que a tragédia em si já está consumada e agora qualquer movimento não passa de correr atrás do prejuízo e tentar evitar que algo maior possa acontecer no futuro breve. De qualquer forma, já que a Danúbia citou o próprio governador Tarcísio de Freitas e o posicionamento dele quanto ao atentado, eu proponho que a gente ouça o próprio aqui nesse momento. Vamos lá. Nós temos policiais extremamente experientes e que conhecem muito o contexto do crime organizado no estado de São Paulo e com certeza vão ajudar muito nas investigações. Então, é lógico, a colaboração na questão da segurança pública é fundamental. Então, uma ajuda da Polícia Federal, a ajuda federal é sempre muito bem-vinda. Agora, a partir do momento que a gente sinta a necessidade, né, de buscar essa ajuda, que a investigação mostre que alguma coisa extrapolou as fronteiras do Estado, sem dúvida nenhuma nós vamos buscar. Neste momento a coisa está restrita ao Estado, a gente está avançando bem nas investigações e eu tenho certeza que em muito pouco tempo a gente vai esclarecer a autoria, nós vamos chegar nos autores, a gente vai esclarecer a motivação e nós vamos apresentar à Justiça todos esses marginais que efetuaram esse crime tão bárbaro que chocou aí toda a sociedade. E aqui fica a pergunta, né? Claro que a manchete, né, de uma captura isolada, de uma suspeita, de uma possível cúmplice, até fornecedora, é importante, é um passo na direção certa, mas o PCCJ só teme quando realmente o Estado é capaz de cortar, asfixiar as linhas de abastecimento, fornecimento e financiamento de todas essas operações criminosas. Então, é importante a gente ter isso em mente. E fica aquela pergunta, né, de onde é que veio esse fuzil que essa cidadã estava ali tentando ocultar ali numa toalha, nessa rota de fuga, né, da fronteira norte, da tríplice fronteira ali, Mato Grosso, Paraguai, Argentina, algum militar ou policial corrompido, porque, enfim, que as nossas fronteiras são um queijo suíço, isso todo mundo sabe, e é talvez a grande tragédia brasileira. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, André, acho que tu foste muito feliz na tua fala inicial quando tu comentas dessa articulação internacional entre as organizações criminosas que realizam basicamente uma troca de experiências sobre aquilo que está dando certo em outros países e tentam implementar para cá. A gente fala tanto em relações comerciais do Brasil e a gente esquece que o crime no Brasil funciona e está tão consolidado com uma tática de Estado. Nós estamos cada vez mais próximos de um narco-estado que as próprias articulações e os diálogos existentes é quase uma relação diplomática que o crime está realizando, infelizmente. E quando a gente trata sobre um assassinato de alguém tão ligado à segurança, tão ligado ao combate às organizações criminosas, ao crime organizado de forma institucional, nós estamos tratando sobre um recado.
sobre uma alegoria. É um exemplo, não é uma pessoa. É um recado que o crime organizado está dando ao poder público de que há necessariamente um duelo sobre protagonismo e saber quem toca o país. Já está na Bolsa de Valores, já está na negociação de políticas públicas, infelizmente já está na política e agora querem consolidar o seu protagonismo à frente de todas as decisões que são tomadas no país. E lembrando, de novo, como o PCC conseguiu de vez conseguir borrar essa fronteira entre o mercado legal de peças, de montagem de armas e levar isso para a clandestinidade, e também como eles conseguem desviar isso para meios ilegais, ou seja, com certeza ele tem fornecedores legais, internacionais, ou eles até usam, por exemplo, enfim, células deles no Peru ou na Bolívia para fazer essa montagem irregular. Pode vir também de estoques excessivos de lugares que estão completamente dominados pelo narcotráfico, como Colômbia e Venezuela, que acaba entrando, eles acabam espraiando, continente afora. Então é dificílimo conter isso, mas uma coisa é certa, fuzil na mão de faccionado brasileiro não é normal, no sentido de não é algo natural, porque tem que ter vindo de fora, tem que ter havido algum financiamento ou cooperação de fora, que fique claro. Priscila, o que você acha? Sim, a gente vê a facilidade, que essas organizações criminosas têm de armamentos e eles estão, na verdade, infiltrados em todas as situações. Há uma facilidade, por quê? Porque o dinheiro é o calcanhar de Aquiles, na verdade, dessas organizações criminosas. Mas o que me chama a atenção, Marinho, é essa moça que tem 25 anos, ter levado esse fuzil, e ela disse no seu depoimento que ela não sabia que um homem teria entrado em contato com ela, pedindo que ela levasse, então, de Diadema para Praia Grande, sim, aquela embalagem, claro que ninguém vai entrar em contato comigo, ela vai ter que saber quem é essa pessoa, a polícia vai descobrir certamente. Então, a prisão dela, a gente precisa falar para a nossa audiência que ela não é uma simples pessoa, ela é uma pessoa que contribuiu efetivamente para a prática do crime e ela vai responder pelo homicídio juntamente com todos aqueles que atiraram, na medida, evidentemente, da sua culpabilidade. Por quê? Porque a ação dela teve uma relevância causal para o resultado. O que é isso para a nossa audiência saber? Ela não simplesmente foi lá entregar um pacote. Esse pacote foi o meio utilizado para a prática delitiva. Então, essa prisão temporária, para que ela serve? Exatamente para a investigação. Ela perdura e ela só pode existir durante a investigação. E por que ela deve ter sido presa? Para exatamente não atrapalhar as investigações. Por quê? Porque vai saber de quem é esse homem que mandou. Ele tem nome, não é o Ghost. Então tem o nome da pessoa e que se busca essa pessoa. Por quê? Perfeito. Buscando esse fio, os outros elementos, os outros meliantes serão de igual forma presos e vão ter lá o rigor da lei que devem merecer. Para a gente ter clareza aqui dos fatos, pessoal, se há uma mulher de 25 anos fornecendo um fuzil para esse tipo de gente, dessa espécie, de tamanha periculosidade, você pode ter certeza que tem uma logística de guerra por trás envolvendo a compra, o estoque, o transporte, a lavagem dessa situação. Então, claro, a prisão temporária dela é um passo na direção certa, mas pode só apenas revelar a ponta do iceberg ou que o buraco é muito mais embaixo. A gente espera que as autoridades sejam competentes de chegar a todas as respostas o quanto antes. É o mínimo que toda a corporação, toda a comunidade de segurança pública e a família do próprio Rui Ferraz merece. 10 horas e 16 minutos, a gente segue adiante, até porque Brasília, meus amigos e minhas amigas, segue produzindo, enfim, uma usina de pautas bombas e realmente que podem estar mudando ali as placas tectônicas da política nacional. Eu me refiro, claro, eu imagino que vocês estejam pelo menos por dentro do fato de que a Câmara dos Deputados está avançando e bem com o projeto da anistia. Isso porque os parlamentares aprovaram na noite de ontem a urgência da proposta. Eu vou com o Mano Ferreira aqui para contextualizar tudo que está pegando. Eu sei que você sabe todos os detalhes. Aliás, ao que tudo indica, informação que nos chegou é que Paulinho da Força, historicamente associado ao sindicalismo, ex-apoiador do presidente Lula, acabou de ser oficializado como relator do projeto da anistia. O que isso representa na sua visão? Exatamente, Marinho. Vale destacar que a apuração da Vitória Abel havia adiantado essa informação aqui na Jovem Pan e se